Meu nome é André e essa é a história de como eu destruí a minha vida. Então, eu era casado com a Clara. Nós tínhamos um filho, uma vida financeira estável, uma casa boa. Eu trabalhava em um escritório e ela tinha uma loja. Nós tínhamos problemas normais, nada demais, era tudo bem tranquilo e a rotina tava pegando no pé, sabe? No meu trabalho tinha uma mulher chamada Angélica. Eu achava ela bem bonita, mas eu conhecia de vista mesmo. Um dia ela chegou em mim e falou que era cliente da loja da minha mulher. Eu falei de boas, que legal, tal. E desde esse dia, todo dia ela começou a falar comigo, me dar um bom dia, uma boa tarde. E nesse mesmo tempo ela também começou a se aproximar muito da minha mulher. Elas viraram amigas. Ela também era casada, então um dia minha mulher chegou dizendo que nós dois íamos sair com ela e o marido dela. E assim foi, a gente foi num barzinho, os dois casais, foi muito legal, conversamos muito. Passamos a sair toda semana juntos, eu também fiquei amigo do marido dela. Até que a Angélica começou a puxar uns assuntos estranhos pelo WhatsApp. Meu nome é André e essa é a história de como eu destruí a minha vida. A Angélica, amiga da minha esposa, começou a me mandar várias mensagens durante o dia. No começo não era nada demais, mas eu comecei a sentir que ela estava dando em cima de mim. Eu gostava muito de conversar com ela, gostava de quando a gente saía junto. Porque apesar dela ter quase a mesma idade da minha mulher, ela gostava de se divertir, era animada. Enquanto a minha mulher sempre estava de cara fechada, a gente só conversava sobre filhos, sobre casa. Com o tempo, nossas conversas começaram a passar dos limites. E como já era esperado, aquilo saiu apenas do celular e passou a se tornar real. Eu e a Angélica passamos a nos encontrar e a ter um caso. Quando já estava quase com um ano que a gente estava se encontrando, a Angélica disse que ia se separar do marido dela. Eu também achava que não amava mais a Clara, então resolvi pedir o divórcio. Só que no primeiro dia que eu coloquei o pé pra fora de casa, a Angélica já começou a espalhar pra todo mundo que a gente estava junto. Então a cidade inteira ficou comentando que nós dois tínhamos um caso desde quando era... Meu nome é André e essa é a história de como eu destruí a minha vida. Por quase um ano eu tive um caso com a melhor amiga da minha esposa. Como eu achei que não sentia mais nada por ela, eu pedi o divórcio. E a Angélica também pediu o divórcio do marido dela, que também era meu amigo. Eu saí da nossa casa e aluguei um apartamento para morar. Nesse mesmo período eu acabei recebendo uma ótima proposta de trabalho em outra empresa e aceitei. Então, como eu e a Angélica passávamos os dias sem se ver, ela sempre ia pro meu apartamento à noite. Ela já estava quase até se mudando para lá, mas eu deixei bem claro que eu não queria morar junto agora. Até porque as coisas estavam bem difíceis, a minha família inteira ficou contra mim, todo mundo da cidade ficou sabendo. E mal sabia eu que o pesadelo estava só começando. Apesar de todas as coisas difíceis, eu estava feliz, porque eu estava com ela e eu gostava muito dela. Mas ela começou a ter um ciúme doentio e obsessivo. Ela começou a fazer escândalo toda vez que eu ia ver meu filho. Não queria que eu tivesse contato algum com meu filho ou minha ex-esposa. Me mandava mensagem um tempo inteiro no trabalho. Me ligava mais de 30 vezes porque ela pensava que eu podia estar conversando com alguma mulher no trabalho. Ela se mudou para minha casa sem minha permissão. Tudo que eu tinha comprado para minha antiga casa, ela queria que eu comprasse para a nossa também. Vocês acreditam na lei do retorno? Eu e o Douglas crescemos juntos, éramos muito amigos desde criança. Nossas famílias eram amigas. Quando foi no ensino médio, nós começamos a namorar. Mas ele se formou e foi para a faculdade antes de mim. Ele estava cursando engenharia e um ano depois eu entrei na faculdade para cursar enfermagem. Mesmo ele entrando para a faculdade antes de mim, nosso namoro estava super normal, de boas, nós tínhamos muitos planos. E no outro ano, enfim, quando eu entrei na faculdade, eu pensei que a gente ia passar os intervalos juntos, ia andar juntos, mas não. Ele começou a ficar frio e distante de mim. E no mesmo ano, em novembro, ele terminou comigo, pelo WhatsApp. Um término frio e sem motivos. Mas em menos de um mês, ele apareceu namorando outra menina. Eu fiquei arrasada, porque ele era quase o ar que eu respirava, quase entrei em depressão. Hoje em dia eles estão quase se formando, vão casar ano que vem. Ele tá realizando todos os nossos sonhos com ela. Todo mundo diz que eles são muito felizes. E cadê a lei do retorno? Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso. Quando eu comecei a namorar com o Caio, eu tinha 14 anos e ele já tava no último ano do ensino médio. Quando eu completei 16 anos, a gente ainda tava namorando, só que eu tava numa fase que eu não conseguia desgrudar dele. Eu queria estar na casa dele 24 horas por dia. Então, quando era de noite, eu sempre pulava a janela da minha casa e fugia de casa pra ir dormir na casa dele. Às vezes eu conseguia voltar pra casa antes da minha mãe perceber, mas outras vezes era uma briga gigantesca quando ela descobria que eu dormia lá. Teve uma vez que ela já chegou a me buscar pelos cabelos pra casa.
Até que um dia ela cansou dessa situação e ela simplesmente, quando eu cheguei em casa, ela estava com todas as minhas coisas prontas e mandou eu ir embora morar com ele, já que eu queria tanto ficar lá. Eu peguei minhas coisas e fui com aquela cara de afrontosa. Só que é claro que não foi o mar de rosas que eu achei que ia ser, né? A mãe do Caio passava o dia inteiro trabalhando e ele passava o dia inteiro jogando videogame em casa. Um dia a mãe do Caio chegou pra mim e falou: olha, já que eu pago as contas, a partir de hoje você vai limpar toda a casa e fazer a comida. Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso. Já que eu vivia fugindo de casa, a minha mãe resolveu me expulsar de vez e eu fui morar com meu namorado. Eu não vou mentir que na casa da minha mãe eu era acostumada a não fazer quase nada em casa, já que eu era a filha mais nova e a minha mãe também passava o dia em casa. Então, quando a mãe do meu namorado falou que eu ia ter que começar a cuidar de toda a casa e fazer a comida, eu fiquei simplesmente em choque, porque eu realmente nem sabia fazer nada. Como que eu ia fazer comida todos os dias se eu não sabia nem fazer um arroz? Só sabia fazer lanche. Enfim, no começo eu fiquei meio com raiva, mas era o jeito, eu não tinha outra alternativa, então comecei a fazer as coisas. Não eram muito bem feitas, né, porque afinal eu não tinha costume, mas eu tava fazendo. Só que a minha sogra passou a brigar todos os dias com meu namorado, dizendo que eu não fazia nada direito, que eu fazia tudo mal feito. E ele começou a brigar muito comigo, falando que eu não servia pra ser mulher dele, que eu era um inútil, me humilhar mesmo. Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso. A mãe do Caio começou a reclamar de mim o tempo inteiro pra ele, que fazia eles brigarem muito, e ele descontava aquilo tudo em mim. Pra completar, ele parece que começou a pegar um ranço de mim, ficava dizendo que não aguentava olhar pra minha cara, e ficava saindo sozinho, me deixava em casa fazendo as coisas e simplesmente desaparecia. E eu tava vivendo assim, ia pra escola pela manhã, à tarde eu organizava a casa, à noite o Caio saía, me deixava sozinha e eu passava a noite chorando até dormir. Eu tava tão deprimida que não conseguia nem me reconhecer. O tempo foi passando, as minhas maquiagens acabaram, eu não tinha dinheiro pra comprar nada novo pra mim, nenhuma roupa. Eu tava sempre com aquela cara de acabada. Meu relacionamento tava insuportável, a convivência naquela casa era horrível. Então eu resolvi juntar todas as minhas coisas, engolir todo o meu orgulho e implorar pra minha mãe deixar eu voltar pra casa. Ainda bem que ela deixou, me poupou da humilhação de ser expulsa.